que a Bíblia nos ensina sobre o inferno? Este é um tema complexo, mas vital para quem busca compreender a justiça e o amor de Deus. Infelizmente, o inferno é frequentemente cercado por distorções, imagens populares de filmes, interpretações literais mal aplicadas e até a negação completa de sua existência. Por isso, neste estudo, exploraremos profundamente o que a Bíblia realmente diz sobre o inferno. Vamos responder a 3 perguntas principais: o que é o inferno? Onde ele fica? E quem vai para lá? Por meio das Escrituras, observaremos como este conceito reflete a justiça divina enquanto apontamos para a esperança que Deus oferece por meio de Jesus Cristo. Conforme avançamos, lembraremos que este estudo não é apenas uma busca teológica. É também um convite para a reflexão espiritual, trazendo uma consciência renovada sobre a santidade de Deus e a seriedade do pecado. Para começar, precisamos construir uma base bíblica sólida para compreendermos o que é o inferno. Na Bíblia, o inferno é descrito como um lugar de separação eterna de Deus, preparado para aqueles que rejeitam sua justiça e sua graça. No Antigo Testamento, o lugar conhecido como Sheol é referido como a morada dos mortos, Salmos 9 versículo 17, Jó 24 versículo 19 ao 20. Embora Sheol não seja equivalente ao conceito do inferno no Novo Testamento, ele se relaciona com a ideia de um destino pós-vida para os ímpios. No Novo Testamento, 2 termos gregos importantes aparecem, Hades e Geena. Hades também se refere ao lugar dos mortos, mas Geena é usado por Jesus para descrever um lugar de tormento eterno e julgamento. Um exemplo claro pode ser encontrado em Mateus 10 versículo 28, onde Jesus afirma: "Não temam aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno." Outras descrições incluem imagens poderosas de fogo inextinguível, Marcos 9 versículo 43 ao 48, trevas exteriores, Mateus 22 versículo 13, e o grande abismo da parábola do rico e Lázaro em Lucas 16 versículo 23 ao 26. Todas essas imagens não apenas ilustram o sofrimento, mas também a profunda separação de Deus. Portanto, o inferno não é apenas um lugar de punição, é um estado eterno de alienação da presença de Deus. Esta é uma questão sensível. Se Deus é amoroso, por que existe o inferno? Para responder, precisamos entender que o inferno reflete o caráter justo e santo de Deus. Ele não cria o inferno por crueldade, mas porque sua santidade exige justiça. 2 Tessalonicenses 1 versículo 9 diz: "Eles sofrerão a punição da destruição eterna e ficarão excluídos da presença do Senhor e da majestade do seu poder." Essa exclusão reflete o impacto devastador do pecado, que cria uma barreira entre Deus e os pecadores. O inferno é, então, um símbolo da justiça divina contra todo o pecado e rebelião. Deus não envia ninguém para lá por prazer, pelo contrário, ele oferece inúmeras oportunidades para arrependimento. Como Ezequiel 33 versículo 11 declara: "Não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva." O propósito do inferno serve para nos lembrar da gravidade de nossas escolhas. É uma necessidade moral que aponta para o nosso livre-arbítrio e a seriedade de nos reconciliarmos com Deus. A localização do inferno é uma questão misteriosa que gera muitas especulações. Enquanto algumas tradições culturais sugerem que ele está localizado debaixo da terra, a Bíblia não nos dá uma descrição literal de sua localização geográfica. Em Apocalipse 20 versículo 13 ao 15, vemos o lago de fogo como destino final para aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida. Esse lago de fogo é descrito como um lugar de julgamento final, distinto tanto de Sheol quanto de Hades. Além disso, o inferno pode ser visto menos como um local físico e mais como uma realidade espiritual de separação eterna. Em Judas 1 versículo 7, ele é descrito como uma punição eterna, com foco em sua duração espiritual, não física. Independentemente de sua localização exata, o inferno é retratado como uma realidade definitiva e inevitável para os ímpios que rejeitam a salvação da graça de Deus. Essa é talvez a pergunta mais desafiadora.
A Bíblia deixa claro que o inferno é o destino daqueles que persistem no pecado sem arrependimento e rejeitam a reconciliação com Deus. Em Mateus 25, versículo 41 ao 46, Jesus fala sobre o julgamento final, descrevendo como ele separará os justos e os ímpios como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Aos ímpios, ele dirá: Apartem-se de mim, vocês que estão sob maldição para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui, vemos que o inferno foi originalmente criado para Satanás e seus seguidores, mas se tornou também o destino daqueles que se afastam de Deus. João 3, versículo 16 ao 18 nos dá esperança ao lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqueles que rejeitam esse presente de salvação acabam escolhendo a separação eterna de Deus. Deus não força ninguém ao inferno, é uma consequência das decisões que fazemos. No entanto, sua graça nos oferece o caminho para evitar esse destino, por meio de Jesus Cristo, Romanos 5, versículo 8 ao 9. Antes de concluirmos, é importante abordar algumas ideias erradas sobre o inferno. Muitas pessoas consideram o inferno como uma forma cruel de castigo, o que pode levar à ideia de que Deus é injusto ou vingativo. Entretanto, a Bíblia nos mostra que Deus é tanto justo quanto misericordioso. Além disso, a cultura popular frequentemente apresenta o inferno como um lugar quase caricatural, cheio de diabos com tridentes ou cenas exageradas de tortura. Isso diminui a seriedade do que o inferno realmente representa, a separação eterna daquele que é a fonte de toda bondade e vida. Não devemos tratar o inferno como um conto simbólico ou considerá-lo como uma ferramenta para incutir medo. Pelo contrário, devemos vê-lo como um chamado à reflexão e ao arrependimento, sempre lembrando que não é o desejo de Deus que ninguém pereça, 2 Pedro 3, versículo 9. À medida que concluímos este estudo, somos confrontados com duas verdades centrais. Primeiro, o inferno existe como uma expressão da justiça de Deus contra o pecado. Segundo, Deus nos oferece a promessa de vida eterna por meio de seu Filho Jesus Cristo. Isso nos leva a refletir seriamente sobre nossas vidas e prioridades espirituais. Estamos vivendo de forma consciente na presença de um Deus Santo? Tomamos sua oferta de salvação a sério? Esses são momentos para examinarmos nosso coração e aceitarmos o convite de Deus enquanto temos a chance. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, lembre-se, Ele já pagou o preço pelo seu pecado e deseja livrá-lo da separação eterna. Em Romanos 8, versículo 1 lemos: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por outro lado, se você já é um estudante das Escrituras, que este estudo enriqueça sua compreensão teológica, enquanto você compartilha essas verdades com outros. Neste estudo, exploramos o que a Bíblia diz sobre o inferno, um lugar de separação eterna de Deus, com um propósito relacionado à sua justiça, mas também à sua misericórdia. Discutimos sua natureza, localização e quem vai para lá, sempre guiados pelas Escrituras. Que este conhecimento sirva como um lembrete da seriedade do pecado e, ao mesmo tempo, uma inspiração para abraçar a salvação e a graça de Deus. Deus não apenas é justo, Ele é amoroso e misericordioso, oferecendo-nos a oportunidade de viver com Ele eternamente. Nunca é tarde para aceitar esse presente de graça. Porque, enquanto há vida, há esperança. Sejamos, então, luzes que refletem a verdade de Deus para o mundo. Que essa mensagem ecoe em nossos corações e naqueles com quem compartilhamos o Evangelho. Agora aproveite e se inscreva no canal, sempre trarei novos vídeos para você aprender mais sobre a Palavra de Deus. Compartilhe para seus amigos também.